Prezados amigos e visitantes, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção está no Evangelho de Mateus. Abra comigo no capítulo 1, nós leremos o versículo 1. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Essas palavras: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E o nosso título nesta noite é O Deus de toda a graça. Nós estamos no Evangelho de Mateus, e aquilo que tem sido chamado de os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são na verdade o registro de um único evangelho. É o evangelho do Senhor Jesus Cristo através da narrativa desses homens. Você sabe que a palavra evangelho no original significa uma notícia maravilhosa, uma boa notícia, e esses 4 homens, eles escrevem um único evangelho, a mesma boa nova. Eles falam sobre a mesma notícia a respeito do Salvador, que foi tão prometido por séculos e que chegou e que tem poder para salvar. Mas nós vemos alguma diferença entre a narrativa de um e outro dos apóstolos aqui. Claro, Marcos escreve para Pedro, e Lucas não era apóstolo, mas nessas 4 narrativas há certos tons e ênfases que os diferenciam dos outros. Talvez nós perguntamos, para que 4 evangelhos se eles tratam de um mesmo tema, uma mesma verdade? Bem, a razão que esta foi a maneira de Deus, a maneira que o Senhor proveu nos mostrar algo mais completo sobre a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo. São 4 facetas: a vida de Cristo, suas palavras ensino, sua morte e ressurreição, de 4 ângulos diferentes, 4 ênfases diferentes, mas é o mesmo evangelho. O objetivo é o mesmo: mostrar e ensinar que este Messias prometido, ele já veio aqui neste mundo. Ele já cumpriu toda a justiça e agora há um caminho de salvação aberto para todo pecador que reconhece a sua necessidade de verdadeiro perdão e vida. E esta é a razão. As nuances ou as diferenças que nós encontramos são bastante claras quando você começa a comparar os 4 evangelhos, as 4 narrativas. Mateus, por exemplo, nos parece... ele tem em vista a sua nação, os judeus. Ele fala sobre o Senhor Jesus Cristo como o rei soberano, descendente do rei Davi, prometido a Abraão. Ele foca, ele enfatiza esses elementos do Antigo Testamento. Ele deseja anunciar e convencer o povo de Deus que o seu Messias chegou. E assim há muitas citações do Antigo Testamento, aproximadamente 65 citações do Antigo Testamento no Evangelho de Mateus. Ele quer mostrar, instar com aquele povo que o Salvador é Cristo, que Jesus de Nazaré é o Salvador prometido e que a sua vinda, a sua vida cumpre todas aquelas profecias a respeito dele. Marcos, por sua vez, a sua ênfase é em Jesus como o servo sofredor, que não veio a este mundo para ser servido, para ser um rei neste mundo, mas para servir e sofrer e dar a sua vida no lugar de pecadores. Lucas, por sua vez, ele põe a ênfase em Jesus como o Filho do Homem, isto é, na encarnação, na sua humanidade. Ali ele mostra como Cristo sofreu, teve sede, experimentou sofrimentos e agruras. E assim ele escreve mostrando que Deus de fato veio a este mundo. João, por sua vez, ele parece ter um escopo mais amplo. Ele fala sobre a divindade de Cristo, a sua eternidade, que ele preexiste antes da sua vinda, antes da sua encarnação neste mundo. Ele é o verbo que manifesta Deus, que sempre esteve com Deus. Assim, essas nuances, há esses enfoques diferentes, mas o objetivo é um só: exaltar o Senhor Jesus e mostrar que de fato ele é o Salvador. E Mateus, aqui guiado pelo Espírito, ele inicia o seu registro com estas palavras muito interessantes no versículo 1. Livro da geração ou genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Livro da geração de Jesus Cristo. Bem, genealogia ou gerações era algo muito importante para os judeus, de maneira que eles mantiveram registros escritos por muitos séculos. Desde a divisão das tribos, desde Abraão até Israel e Jacó,
é mantido o registro de quem é filho de quem pertence à tribo tal, etc. Porque quando eles entrassem na terra de Canaã, aquela terra seria dividida entre as 12 tribos, e era necessário saber quem é esta pessoa, a que tribo ela pertence, qual o lote que pertenceria a ela, que porção de terra, ele não pode morar aqui, ele deve morar lá, ela deve estar aqui. Eles precisavam dessas genealogias. E quando o povo foi levado ao cativeiro na Babilônia, era necessária esta genealogia ao retornarem para saberem quem era da tribo de Levi, descendente de Arão, quem seriam os sacerdotes com a restauração do templo, quem ofereceriam sacrifícios. Essas genealogias eram muito importantes para os judeus. E nós sabemos, e os historiadores nos dizem isso e confirmam, que em Jerusalém, mesmo no primeiro século, havia ali um centro de registro histórico, onde o nome e a descendência de cada judeu circuncidado estava. E você poderia ali buscar e conhecer estas coisas, descobrir essa genealogia. Nós cremos que Lucas, o historiador Lucas, o médico Lucas, esteve nesse arquivo. Ele foi destruído com um incêndio no ano 70. E assim nós vemos esses elementos. E Mateus, ele deseja começar aqui. O que ele está fazendo? É mostrar que Jesus Cristo de Nazaré, aquele homem simples, ele de fato era o Messias prometido. E ele está ligado a Davi, ele é descendente de Davi. E ele é descendente de Abraão, ele sim é aquela promessa que Deus tinha feito a Abraão, de que de seu corpo, da sua semente, nasceria um Salvador, que seria uma bênção para toda a humanidade. Aqui está ele é descendente. Esse é o livro da geração de Jesus Cristo, da genealogia. Ele é filho de Davi, que é filho de Abraão. Assim ele começa provando aos judeus e mostrando a genealogia do Salvador. E ele usa esse termo, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus Cristo. Você sabe que o termo Cristo é a tradução grega do termo Messias, e que Messias e Cristo significa ungido. E unção entre os judeus era algo muito conhecido, era simbólico. Um sacerdote, quando ele chegava aos 30 anos de idade, alguém da descendência da tribo de Levi, ele era separado para o seu ofício e com óleo ele era ungido diante das pessoas. E isso simbolizava que agora ele iniciava o seu sacerdócio. Um rei, ao ser coroado, ele era ungido por óleo, separado. A sexta palavra, ungido, remete ao seu status e à sua missão. Aqui está, diz Mateus, Jesus, ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é aquele que Deus prometeu e separou e o enviou. No Antigo Testamento, como eu mencionei, Davi foi ungido, consagrado por Deus. Assim, reis, sacerdotes e também profetas eram separados, simbolicamente ungidos no início da sua missão. E isso tudo está em Cristo, nosso rei, sacerdote e profeta. Assim, livro da geração não apenas de Jesus Cristo, da vila de Nazaré, na Galileia, mas livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, bem, filho de Davi e de Abraão. Este título filho aqui, ele representa duas coisas. Bem, um filho biológico de alguém de uma primeira geração, meu filho, minha filha, mas também significa um descendente. E esta ideia aqui, nesta genealogia, porque quando você lê com calma, você percebe que Mateus, ele não está elencando toda pessoa que nasce desde Abraão até a chegada de Cristo, mas um número de cabeças, certos nomes, certas pessoas. Você já viu aqueles gráficos de câmbio, não é? Como é que o dólar está, a libra esterlina está. E ali tem aquele gráfico, ele segue assim, não é? Queda, sobe, desce, cada pontinho, bem minucioso, não é? Mateus não está fazendo isso. O que ele está fazendo é como aqueles outros gráficos, que pegam apenas o topo e a depressão maior, faz uma linha assim, assim e assim. Ele está pulando, ele está mencionando os principais cabeças históricos daquela nação, da descendência, ascendência do Senhor Jesus Cristo Salvador. De maneira que ele não está buscando criar uma lista inteira, exaustiva e completa, mas ele liga, assim, filho tem esse sentido, não é que o Senhor Jesus Cristo tenha nascido diretamente de Davi, como Salomão, mas que ele descende, assim ele é filho de Davi. Este é o segundo significado desta palavra. Filho de Davi, filho de Abraão, literalmente um descendente. Jesus Cristo, descendente
da família, da linhagem de Davi, a quem Deus prometeu que o Salvador do mundo viria, o Salvador do seu povo. Bem, mas por que Mateus e também Lucas, eles desejam estabelecer essa ligação? E Lucas, você se recorda, vai muito além de Mateus, porque ele passa de Abraão e ele segue até Adão. Se você abrir comigo rapidamente em Lucas capítulo 3, no versículo de número 23, é isso que nós vemos aqui, sobre a genealogia de Jesus Cristo. Este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, tinha acabado de passar de 29 para 30, sendo como se cuida, filho de José e José de Hélio, ou seja, ele volta. Mateus começa de Abraão e desce, descendência. Lucas começa do Senhor Jesus Cristo e ascende, ascendência. Assim nós temos todos esses nomes, e no versículo de número 25, José de Matatias, e no versículo de número 27, Josué, Levi, Simeão, seguindo o versículo, Eliaquim, versículo 33, Naasson, até que nós chegamos no 34, Judá de Jacó, posteriormente, versículo de número 37, indo para Lameque, não é? E Noé, Matusalém, Enoque, Jarete, Maleel, Cainã, Enos, Sete, Adão de Deus, do pó da terra. 7. Aqui está esta linha genealógica. Gostaria de que você tivesse paciência neste momento. Nós precisamos estabelecer esse pano de fundo aqui. Aqui está esta linha genealógica, descendendo de Adão, não passando por Caim, não passando por Abel, que fora morto, mas por Sete, quando, melhor dizendo, em seu período, o culto público a Deus foi restaurado, e dali homens piedosos também. Assim Lucas se esforça para estabelecer essa ligação. Por quê? Porque ele está falando sobretudo a gregos, a romanos, que compreendiam que o ser humano havia sido criado por Deus, embora eles torceram essa narrativa e transformaram em mitos, etc. Veja, aqui está Jesus Cristo, ele vem de Adão. Mas por que ele está afirmando isso? Bem, porque eles conheciam esta promessa, tanto os judeus quanto aqueles que eram evangelizados entre os gregos, uma promessa que foi dada à humanidade lá no início. Se você abrir comigo em Gênesis capítulo 3, e no versículo de número 15, nós já tocamos tantas vezes, aqui está. Querido, o que nós temos aqui é maravilhoso. No momento da queda no pecado, desespero, terror, miséria, condenação e morte. Então, no meio dessa tragédia, Deus dá a sua promessa, e aqui está a primeira promessa de um Salvador. Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, diz Deus à serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, descendentes. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E daqui em diante o que nós temos está no início da existência humana. Lá atrás, Adão, primeiro homem, Eva, primeira mulher. E logo ali Deus dá uma promessa, e ele estabelece aqui uma filosofia da história. Não quero complicar aqui, ele está estabelecendo que a história que se desdobrará até então, ou melhor, desde então e até o final dos tempos, tudo que virá, o sentido das ações, das narrativas, das guerras, dos atos que são registrados aqui, é nada mais do que um desdobramento desta promessa. A semente da serpente, o maligno e seus filhos tentando destruir o povo de Deus, de onde nasceria o Salvador, o berço, quase acabando, quase destruindo, trazendo a idolatria, varrendo Israel para todo lugar, levando a punição de Deus, mas a vitória de Cristo, então, a vinda do Salvador a este mundo. A história da humanidade nada mais do que isso. Mas você não perca o foco quando você estiver lendo sobre estas coisas. Há um fio condutor, um sentido na história humana. A promessa dada, e esse é o esforço de Lucas. Jesus Cristo, ele vem de Adão, a quem foi dada esta promessa. Mateus, ele vem de Abraão, a quem foi renovada esta promessa. Ele vem de Davi, a quem foi outra vez renovado: da tua geração o trono será estabelecido, e virá um como que raiz de Jessé, descendente de Davi, para reinar e para ser o Senhor. Esse é o foco de Mateus, e é por isso que ele inicia aqui, entre outras coisas, o seu evangelho com esta genealogia. Agora, queridos amigos, muitas vezes para nós, ao lermos isso aqui, algo um tanto enfadonho, não é?
E você, às vezes, por desconhecer o que está contido aqui, ou não querendo conhecer, para chegar logo no versículo 18, o nascimento do Senhor Jesus, como foi estas coisas, você passa muito rapidamente às vezes. E eu fiz isso muitas e muitas vezes. Deixa eu pular esses nomes aqui, eles não adicionam nada à minha compreensão doutrinária. Deixa eu chegar aqui no versículo 18. Muitas vezes nós fizemos isso, mas veja, aqui está nesta genealogia o cumprimento daquela promessa milenar dada ao primeiro homem e à primeira mulher. A promessa de redenção, que o ser humano seria redimido, comprado do mercado da escravidão, que Deus não perderia a sua obra, mas que Ele viria para salvar um povo para si. E aqui está a conexão. O que nós temos aqui é o cumprimento daquilo que nós chamamos de aliança da graça. Queridos amigos, quando Deus criou o primeiro homem, Ele estabeleceu com Adão uma aliança que nós temos apelidado de aliança das obras, um pacto. Deus não criou Adão como um robô, Deus não o programou para o amar e obedecer, Ele criou o homem com um arbítrio livre, antes da queda, é claro. E Davi deveria amar a Deus por escolha de coração, e amar os seus preceitos, e obedecê-lo de coração. E assim, para que houvesse esse relacionamento de verdadeiro amor, uma prova, um teste foi colocado ali: não comerás, não tocarás desta árvore. Algo tão simples, que representaria a obediência e o amor de Adão pelo seu Criador. E nós lemos que Adão não passou no teste, ele preferiu ouvir a mentira de Satanás. E o resultado nós lemos: a miséria, o pecado entrou no mundo, a destruição, todas as coisas antagônicas à verdade, à beleza, à glória, tudo que vai contra a vida. Nós vivemos aqui, e o que é o mundo hoje senão um cemitério? E debaixo de nossos pés bilhões de ossos, e homens zumbis espiritualmente andando por todo lugar. Esse é o resultado do pecado, tragédia, a poluição da natureza humana. Logo que os seus olhos foram abertos, eles viram o seu pecado, eles viram que estavam nus. Como assim? Eles não percebiam isso, não havia este elemento de malícia e de sensualidade. Foi ali que nasceu a pornografia, esta inclinação para o erro, para o mal, para ver, para buscar, e a vergonha, e o terror, e a morte. Tudo começa aqui, tudo entra no mundo aqui, assim. Ele falhou, e ele morreu, mas nós lemos que ele não caiu morto imediatamente, quando pecou. Sim, mas uma sentença de morte foi passada sobre a sua cabeça. Ele morreu espiritualmente, ele foi separado de Deus, ele não poderia mais ouvir a voz de Deus no final do dia, a quem ele amava tanto. Agora a voz de Deus causava terror e ele deveria se esconder. E toda a história do Antigo Testamento é nada mais do que isso: Deus indo buscar o homem. Adão, onde estás? Adão, onde estás? Não se iluda com certos ensinos que tentam afirmar que a Bíblia, que a religião é um esforço do ser humano em buscar a Deus. Não, não, não. É Deus vindo a este mundo. Adão, onde estás? Por trás de nossa vergonha. E aqui estamos nós construindo os nossos aventais de religiosidade para esconder a nossa culpa. Queridos amigos, é nessa vergonha, nessa tristeza que nós temos essa declaração tão grande, que Ele enviaria um Salvador, e que Ele cumpriria aquilo que Adão não cumpriu, que Ele cumpriria isso no deserto, quando Adão falhou no jardim, e que Ele venceria Satanás e suas tentações, e que Ele ofereceria a si mesmo, para experimentar o sofrimento, a punição que o pecador a ser salvo merece. E Ele levaria de uma maneira que nós não podemos medir, naquelas 3 horas de dor e agonia, toda a punição que milhões de pecadores merecem, para poder salvar, adquirir os méritos e direito de dizer: perdoados estão os teus pecados. Esta promessa, ela é lançada aqui, e aqui está sendo cumprindo a redenção, uma obra inteiramente de Deus. E a consumação absoluta deste plano, e se eu pudesse ilustrar este plano, nós colocaríamos nesses termos simples, humanos, reverentes, que um dia na eternidade passada, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em um conselho, decidiram salvar, mostrar o seu amor a um homem rebelde, pecaminoso. E o Pai, como que o autor envia o Filho, e ele diz ao Filho: estou ilustrando, queridos amigos,
Se tu fores àquele mundo e tomar um corpo e uma natureza humana e como um homem viver e se submeter a mim, a Trindade, me amar de todo o coração como Adão não deveria, então eu te darei um povo para ti de bilhões e bilhões de pessoas. E o filho vem por sua parte e nasce daquela maneira frágil, naquela manjedoura, e vive como um homem que experimenta a contradição dos pecadores até o tempo determinado, quando ele deve oferecer a si mesmo como um sacrifício. No tempo determinado, como diz Paulo a Tito, a graça de Deus se revelou aos homens. Muitas vezes os judeus tentaram matá-lo, mesmo desde o início do seu ministério, ali em Nazaré, após pregar palavras de vida, eles tentaram lançá-lo a um precipício. A todo tempo eles queriam acabar com o seu ministério, mas eles nunca conseguiram, porque não era o momento. Mas quando chegou o momento exato, então nos é dita a palavra de Deus que ele entregou a sua vida para morrer. No tempo da graça de Deus, ele veio. E esta obra maravilhosa, então, culmina com a obra do Espírito Santo, que toma os méritos de Cristo e convence aqueles por quem Cristo morreu do pecado, da justiça e do juízo, do meu pecado, contra um Deus eterno, contra a sua lei, da justiça de Deus em enviar um Salvador, a justiça, o pecado punido nele e perdoado nele, e do juízo eterno para aquele que está em Cristo não há condenação, mas para aquele que não está permanece condenado. É o Espírito de Deus quem aplica esses méritos. É que nós temos o consórcio eterno, a Trindade eterna, e Cristo Jesus seria o executor de todas estas coisas, o grande plano de redenção. Deus triuno tomando sobre si a execução e a manutenção desta aliança, cumprindo ela, aquela promessa de Gênesis, do início até o fim. E o apóstolo Mateus, então, ele inicia com esta genealogia. Ele traça, então, uma linha contínua, usando para isso personagens bem conhecidos do Antigo Testamento, desde Abraão até o Senhor Jesus Cristo. Pessoas que foram descendentes diretos da linhagem de Abraão, através da linhagem de Judá. E esta lista, queridos amigos, esta lista que às vezes é enfadonha para alguns, e que nós passamos muito apressadamente, esta lista, ela é o toque de ouro no início deste Evangelho, porque nessa lista nós temos a graça de Deus revelada. E ela inicia marcando o tom do Evangelho. Deus revelou misericórdia a pecadores. Você sabe o que é misericórdia? A palavra misericórdia em língua portuguesa vem de duas palavras latinas, que é a palavra miséria e a palavra coração. Miserere, coração, de onde nós tiramos córdios, não é cardíaco. Coração, misericórdia é Deus agir com o coração diante da miséria humana. E o que mais essa galeria de homens aqui e mulheres revelam senão a misericórdia de Deus através da história? Gostaria que você atentasse para isso. Essa genealogia é um exemplo maravilhoso que Deus é misericordioso. Ele salva pecadores. É isso que ele está dizendo aqui. Mateus está dizendo, queridos amigos, Deus salva pecadores. Ele salva aqueles que não podem salvar a si mesmo. Ele veio para os doentes espirituais. São pessoas sujas que ele lava. São pessoas mortas espiritualmente que ele ressuscita. São pessoas que conhecem e reconhecem o seu pecado diante de Deus. É isso que essa galeria de homens está dizendo aqui. Mas veja, essa não é a galeria de Hebreus 11 dos heróis da fé. Não se confunda com ela. Você percebeu os nomes enlistados aqui? Já parou para fazer um pequeno estudo sobre esses nomes? Que na genealogia, ali naquele quadro de retratos do Salvador, você tem esses nomes. Quem são alguns desses descendentes terrenos do Senhor Jesus Cristo? Bem, não são todas pessoas de caráter ilibado, não. Quando você lê esses nomes, eles parecem nomes de pessoas ilustres, não veio de fulano de tal, e de Abraão. Que genealogia ilustre, que pessoas maravilhosas, santos de Deus. Ele desce dessa descendência
descende desse grupo de homens e mulheres tão santos, uma galeria de santos. Não, não. Aqui nós temos pecadores notórios. Livre da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quem foi Abraão? O homem que negou que Sara era a sua própria esposa e mentiu, engana Abimeleque. Abra comigo em Gênesis capítulo 20, eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns textos. Do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 20, nós vemos Abraão e um pouco do seu coração. Versículo 1, e partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar, e havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe, eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Ele enganou. No versículo 11, então, chamou Abimeleque a Abraão e disse, que nos fizeste, e em que pequei contra ti, para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão, que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E assim, porque Sara era bela, muito bonita, e ele temia que eles matassem Abraão para tomar Sara, ele mentiu a minha mulher. Perdão, é minha irmã. E este homem está na genealogia de Cristo. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó. Quem foi Jacó? Seu nome significa suplantador. Ele formulou calma, friamente, maliciosamente, um plano para enganar seu pai teatricamente, passando por seu irmão, e usurpar aquilo que não lhe pertencia, o direito à progenitura. Abra comigo em Gênesis 27, no capítulo 27, versículo 15 ao versículo de número 19. Permaneça por um tempo em Gênesis. Capítulo 27, versículo 15 ao versículo de número 19, essas palavras. Gênesis capítulo 27, versículo de número 15, nós vemos a narrativa aqui. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor, um conluio para enganar e mentir. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, porque Jacó tinha pouco pelo no corpo, e Esaú tinha muito. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, um teatro, uma mentira. E foi ele a seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, mentiroso, usurpador. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá, o que nós lemos sobre Judá? Nós lemos sobre seu adultério. Nós lemos sobre a sua prostituição em Gênesis 38, versículo 1 e versículo de número 6. Ouça essas palavras brevemente. Um homem ímpio, um homem que não tinha um temor verdadeiro de Deus no coração, e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. Versículo 6 agora. Judá, pois, tomou uma mulher para seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Versículo de número 11 a 19 agora. Então disse Judá a Tamar, sua nora, fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, por quanto disse, para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher, de Judá, e depois de consolado Judá, subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo, eis que o teu sogro sobe a Tímina a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, e cobriu-se com um véu, e envolveu-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E o restante da história nós conhecemos. Adultério, engano,
E quem é esta Tamar que é mencionada aqui neste versículo? Judá gerou de Tamar, prostituição, adultério também. Judá engana seu pai, deseja matar seu irmão José, vende-o como escravo para o Egito. Que homem ilustre, não é? Que homem maravilhoso, que filho de ouro. Você começa a perceber o que está por trás dessa genealogia. E o que Deus está dizendo, por que dessas pessoas? Por que desses homens e mulheres? Então nós lemos sobre Raabe, que ele gerou, no versículo 5, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe, uma prostituta, mulher notória na cidade de Canaã. Josué capítulo 2, no versículo 1, nós lemos essas palavras. Tamar nos é introduzido aqui. Josué capítulo 2, versículo 1, e Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide, reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Era bem conhecida essa mulher. E aqui está ela na genealogia do Senhor Jesus Cristo. O que dizer de Davi? O homem de sangue. O homem que tirou a vida, claro, comandado por Deus, mas fez isso com grande prazer, de centenas de pessoas. O seu adultério com Batseba, o seu assassinato de Urias, todo o teatro, toda a mentira, como ele fechou seus olhos para o incesto de seu filho com sua filha, depois fechou seus olhos para um fratricídio, então fechou os olhos para os crimes de Absalão, envergonhou Israel quando Absalão foi morto. Absalão, Absalão, meu filho. E Josias o repreende: tu preferiria que todos morressem e teu filho ficasse vivo? E assim ele é repreendido. Este homem está na genealogia do Senhor Jesus. E quis dizer de Salmão: centenas de esposas e concubinas, idolatria, construiu em Israel templos aos deuses do céu, da terra, de todas as suas esposas, de toda a face da terra. Israel unida é dividida no reinado de Salomão, e desde Salomão para frente você tem agora Israel e Judá, 2 famílias separadas até o final. E então nós lemos este nome incrível, incrível realmente, ler este nome aqui no versículo 10. E Ezequias gerou a Manassés, Manassés, o mais ímpio de todos os reis daquela nação, o mais perverso e cruel de todos os homens, de todos os reis naquela nação. Dessacrou o templo de Deus, sacrificando ali animais impuros. Construiu estátuas e pequenos templos a todos os ídolos possíveis, passando mesmo Salomão. Tomou seu próprio filho, bebê, e ofereceu em sacrifício a Moloque, um deus dos cananeus, uma estátua de bronze imensa, vazia, oca por dentro. Ali era colocado madeira e acendia-se o fogo. E quando os braços daquele ídolo estavam vermelhos em fogo, o bebê era colocado ali em cima. Esse é Manassés, um bruxo que adorou todas as divindades de todos os povos. E aqui está este homem, na genealogia do Santo de Deus. Queridos amigos, aquela gabação dos judeus diante do Senhor Jesus: somos descendentes de Abraão. Isso é injustificável, não é? Quando nós lemos esta lista de pecadores notórios. Os judeus não tinham nada do que se gabar. Salvação não vem da terra, não vem do homem. Salvação vem dos céus. E todos esses pecadores aqui são escolhidos por Deus para serem parte da linha de descendência humana do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por que esses nomes? Por que essas pessoas? Aqui está a resposta. Porque este é o Evangelho da graça de Deus. E são pessoas que precisam de misericórdia e graça, e Cristo Jesus veio por pecadores notórios, como eu e como você, se você se vê assim de fato. Por que esses nomes aqui? Porque são capítulos sobre a graça de Deus. É um capítulo sobre a misericórdia de Deus. Meu querido amigo, se eu pudesse fechar a Bíblia agora e ir para casa, eu teria entregue a você a mensagem do Evangelho.
Que o Salvador, versículo 21, ele veio a este mundo para comprar de volta homens e mulheres escravos no pecado. Foi para isso que ele veio. Ele não veio para ser um exemplo de bondade, para que eu pudesse seguir a sua bondade e agradar a Deus. Talvez não você, mas a mim, quando eu ouço essas coisas, isso me traz angústia antes da minha conversão. Que Jesus Cristo veio para ser um exemplo de bondade, para que eu siga. Ele foi perfeito. Como eu posso chegar a cumprir o mesmo exemplo de Cristo Jesus? Ele nunca pecou. Tem que fazer o mesmo que Cristo para ser aceito por Deus. Isso é angustiante, saber que eu nunca chegarei lá, porque já nasci um pecador. Ele não veio para ser um exemplo de bondade apenas. Ele veio para entregar a sua vida e sofrer e morrer pagando no lugar do seu povo. E o seu nome será Jesus, que significa Salvador, porque ele salvará quem? Estas pessoas aqui. Este homem Abraão, que um dia pela fé olhou para Deus, ele precisava ser redimido. O Messias, o Salvador, não tinha vindo, o Cordeiro de Deus não tinha sido oferecido, mas ele creu, ele olhou para frente pela fé. Este homem Manassés, que naquela jaula, com um anzol no nariz, furado os olhos, morto quase ali dentro, clama a Deus de todo o seu coração e se arrepende, roga por misericórdia e salvação. Ele veio então para cumprir a salvação dele, de Raabe, de Davi e de todos esses homens. Eles olharam para frente pela fé no Messias e ele veio para salvar o seu povo. E nós nos encontramos com aqueles homens e mulheres olhando para trás, eles olhando para frente, nós olhamos para trás para Cristo, e nós todos nos encontramos em Cristo. Ele veio para salvar pecadores. E se nessa noite você se considera um homem ou uma mulher não pecador, então este evangelho não tem nada a te oferecer. Ele veio salvar pecadores. E se você diz a si mesmo: oh, eu não sou assim tão pecador, eu não sou um Manassés, eu não sou um Hitler da vida, se você não reconhece a tua indignidade, então eu devo te dizer que você não tem parte na obra do Senhor Jesus Cristo, porque Ele veio para sofrer e morrer e salvar pecadores. Se você é o tipo de pessoa que, ao reconhecer pelo Espírito na consciência o teu pecado, no lugar de trazê-lo a Deus com vergonha e confessar e clamar, você diz: isso é feio, eu vou enterrar, eu vou ocultar o meu pecado, eu vou fingir que está tudo bem, então não há sacrifício para você. Ele veio para sofrer e pagar no lugar de pecadores. E se você diz que é uma pessoa imperfeita, mas não um pecador, então eu devo dizer que não há intercessão de Cristo por você, porque Ele intercede pelos pecadores. E é isso que esta genealogia está dizendo aqui. Se você abrir comigo a palavra de Deus lá naquela carta de Paulo a Tito, mas antes de chegar ali, nós recordamos aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo em João 3,16, não é? Que Deus enviou o seu Filho amado. Aqui está Ele vindo, descendendo nesta genealogia. Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele está falando sobre pecadores. O seu nome será Salvador. Quem é que precisa de um Salvador? Senão um pecador. Eu vim para salvar aqueles que não podem salvar a si mesmos. E assim Ele veio, queridos amigos, para tornar essa salvação possível. E em sua missão de salvação, Ele não veio apenas para dar exemplo, Ele veio para entregar a sua vida e de fato salvar. É por isso que nós não podemos crer em um cheque em branco, que Ele veio aqui para assinar um cheque em branco e todo mundo que colocar seu nome ali será salvo. Eu nunca colocaria meu nome ali. Eu estou morto em pecados. E a Bíblia assim nos representa, não é? A Bíblia diz que o ser humano está morto, está cego, está preso, está paralisado, está nu, está sem audição, sem sentimento, coberto em lepra. Veja a figura que a Bíblia dá, veja o diagnóstico espiritual de Deus sobre o ser humano. E a pergunta natural é esta: pode o morto ressuscitar a si mesmo? Pode o cego dar visão a si mesmo? Eu nunca teria colocado meu nome nesse cheque. Pode o surdo abrir os seus ouvidos espirituais
o leproso limpar o seu coração da lepra do pecado, aquele que está acostumado, já provou o pecado, deixar de pecar, a resposta é não. E assim ele não veio para assinar um cheque em branco, ele veio com o seu povo em seu coração, o seu nome será Jesus, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Este plano, como eu disse, ele foi engendrado na eternidade passada. E se você tem ouvido muitas vezes, como eu, desde que nasci, cresci, meio batista, povo que ama a Deus, mas uma teologia que não é bíblica, sobre um plano de salvação que começa com o homem e que parece terminar com o homem, bem, eu devo dizer que esse não é o plano de salvação de Deus. O plano de salvação está descrito na palavra de Deus, que na eternidade passada Deus conheceu por experiência aqueles a quem Ele amou, aos que conheceu a estes predestinou. E aos que predestinou também no tempo da vida de cada um deles, chamou com um chamado irresistível. Aos que chamou, purificou, santificou pelos méritos de Cristo, dando-lhes fé e arrependimento para a vida. Aos que justificou, os glorificou, recebendo na eternidade. Este é o plano. Ele veio para salvar o seu povo. Ele salva pecadores. Este é um povo condenado, preso, vendido voluntariamente ao pecado. Meu querido amigo, devo voltar a repetir isso. A sua ideia sobre salvação é esta. Eu consigo chegar lá, mas eu preciso de Cristo para me dar uma ajudinha. Eu devo dizer que não há aqui salvação para você, porque você coloca em si mesmo o mérito, mas Ele veio para salvar aqueles que não podem salvar a si mesmos. Abra comigo nesta carta de Paulo a Tito, dirigindo esta carta última a seu discípulo, o pastor Tito. No capítulo 2, no versículo 11, ele se abre maravilhado com esta doutrina, esta verdade tão grande, olhando para Cristo, tendo estudado o Antigo Testamento e compreendido o amor de Deus, e diz: porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens. Ela se manifestou, Ele veio a este mundo, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. E ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Essas palavras são tão maravilhosas, elas são tão claras também. À medida que cresce em nós o entendimento de quem é Deus, cresce também em nós um profundo senso da nossa indignidade. Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 13, escrevendo estas palavras finais ao pastor Timóteo, ele declara isso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei coração de Deus diante da misericórdia, porque eu fiz em ignorância, na incredulidade. Que palavras, que palavras. Então ele nos dirá na sua carta final, próximo da sua morte, em 2 Timóteo, ele dirá também em Gálatas e Efésios que o seu desejo era conhecer a Cristo e o poder de Cristo e a ressurreição dentre os mortos. Paulo nunca poderia se esquecer do Senhor Jesus. Em Romanos, no capítulo 1, ele diz no versículo 16 e 17, que o Evangelho é o poder de Deus Salvador para todo aquele que crê. Eu não me envergonho desse Evangelho. E todas as vezes que ele ouvia o nome do seu Salvador,
Algo do amor de Deus fluía em seu coração quando ele lembrava que Deus o encontrou na pocilga da ignorância. E mesmo ele salvou. Por quê? Porque ele veio para salvar pecadores. Não é fazer por onde, querido amigo. Não é tentar melhorar a si mesmo para chamar a atenção de Deus e agradá-lo e Ele te aceitar. Não, não, não. É ir a Ele como você está. Em sua culpa, em sua lepra, em sua ignorância, em seu fedor espiritual. Deus tem que torcer o nariz sobre mim, me lançar para longe dele, eu temo. Mas ele disse: aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Leprosos iam a ele, nunca foram lançados fora. Ele salva pecadores. Não é uma questão de melhorar a si mesmo. É simplesmente isso. Você encara a tua pecaminosidade. Você encara a justiça de Deus. Ele é justo em me condenar e me lançar no inferno. E assim você se aproxima diante dele baseado em suas promessas. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E então você descobre que ele é o amigo dos pecadores. Ele veio para salvar pecadores e livrá-los de seus pecados. Querido amigo, não resista mais à graça de Deus. O dia que nós temos para responder à graça de Deus é hoje aqui. Ontem é um dia que não existe mais. Amanhã é um dia que pode não vir para você e para mim. Hoje, se o Espírito de Deus te convence destas verdades, vá a Ele como uma pecadora, um pecador, e diga a Ele toda a tua vergonha. E diga: Senhor, eu venho como eu estou, baseado em tua promessa. Salva-me, purifica-me, me dá vida entre os mortos. Vamos orar juntos. Bendito Deus de graça e misericórdia, quão grande, Senhor, o teu poder, o teu amor que nos alcançou. Somos testemunhas vivas de que o Senhor é bom e o Senhor de fato perdoa. E é poderoso para perdoar e preservar até o final todos aqueles que colocam em teu amado Filho a esperança da eternidade de suas almas. Nós nos maravilhamos do teu poder, da tua sabedoria, revelado mesmo aqui, Senhor, nestas palavras inspiradas pelo Espírito. Ó Deus de graça, ajuda-nos a nos colocar também nesta linhagem, homens e mulheres pecadores, que não merecem, mas que carecem da graça e misericórdia de Cristo Jesus, e a ouvir e a responder pela fé em arrependimento, e a conhecer então o seu amor, o seu perdão e a vida dentre os mortos. Nós clamamos por isso, em o nome e pelos méritos do Senhor Jesus, e para o teu louvor oramos. Amém.